Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estejam me vendo. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira, e o propósito deste canal é apoiar estudantes de engenharia civil, cartográfica e de agrimensura e profissionais engenheiros nessas áreas, para topógrafos, agrimensores, hidrógrafos, para que tenham uma formação profissional adequada. Esta é uma missão que eu tomei para mim neste canal. Esta aula de hoje, nós vamos prosseguir na parte 2, a aula passada foi a parte 1, e estamos tomando como referência a NBR 14166 de 98, que trata das fórmulas de transformação das coordenadas geodésicas para o plano topográfico local. Na aula passada, nós chegamos à solução do problema direto e nos deparamos com uma dificuldade que vamos fazer uma rápida revisão nesta aula. Eu conclamo os estudantes de engenharia, engenharia civil, cartográfica e de agrimensura, e aos engenheiros que já esqueceram esses tópicos fundamentais, que aproveitem estas aulas para recordar as noções fundamentais de cálculo diferencial, trigonometria esférica, que eu vou dar aqui. Eu peço que façam comentários e sugestões, e tendo dúvidas ou curiosidade de algum outro assunto de topografia, geodésia ou cartografia, coloquem nas sugestões, nos comentários, que eu, quando houver tempo, farei uma aula para tirar essas dúvidas e essas curiosidades que vocês tenham. Então, nessa aula de hoje, nessa parte 2, vamos prosseguir nessa chamada solução do problema direto, Na aula passada, então, fazendo uma rápida revisão, nós mostramos essa parte da NBR 98, em que as fórmulas de transformação de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, para coordenadas plano-retangulares x e y, como está mostrado aqui nesse retângulo vermelho, são fórmulas muito complexas, onde esses coeficientes B, C, D, E são, por sua vez, compostos por expressões também complexas. Então, vamos aproveitar para fazer uma recordação de cálculo diferencial e integral, geometria esférica, na resolução desse problema, que eu creio que isso vai enriquecer os conhecimentos que vocês tenham, que já esqueceram, e os que porventura não tenham visto isso, que façam um bom proveito desta aula. Então, nós vimos na aula passada que para resolver esse problema direto foi usada uma esfera, chamada esfera de Poisson, porque a matemática não tem uma trigonometria elíptica, tem uma trigonometria plana, uma trigonometria esférica, uma trigonometria hiperbólica, mas não tem uma trigonometria elíptica. Então, essa concepção dessa solução de usar a esfera auxiliar foi adotada por esse engenheiro, era um engenheiro cartógrafo do século XVIII, e chamado Poisson, lá na França. Lá os engenheiros cartógrafos, na ocasião, eram chamados engenheiros geógrafos. E ele, então, concebeu uma esfera, conhecida, então, como esfera de Poisson, tangente ao elipsoide, no paralelo que passa pelo ponto A, de tal maneira que a esfera e o elipsoide tivessem aí um contato ao longo desse paralelo. E os meridianos da esfera, eles estariam contidos no plano dos meridianos, que contém os meridianos do elipsoide. A esfera e o elipsoide têm o mesmo eixo, são coaxiais. Dessa maneira, o ângulo formado entre os planos dos meridianos na esfera e no elipsoide
É o mesmo ângulo. Então, esse ângulo é a diferença de longitude, esse delta lambda. Isso facilitaria a solução da longitude. Primeiramente, ele determinou a latitude através desse triângulo esférico que eu mostrei na aula passada e rapidamente estou reproduzindo aqui. O triângulo que tem esses 3 lados, que são arcos de círculo máximo, conhecidos. Os lados são as colatitudes dos pontos A e B. O ponto A é conhecido, tem suas latitude φ0 e longitude λ0. E o azimute do ponto A para o ponto B é esse azimute alfa, e a distância geodésica do ponto A para o ponto B é esse arco de círculo máximo na esfera de Poisson, que eu chamei de sigma. Então aí tem os elementos do triângulo esférico que podem ser resolvidos. Temos os 3 elementos conhecidos do triângulo, né? São 2 arcos e o ângulo compreendido por esses 2 arcos conhecidos, que é o arco da colatitude do ponto A e o arco do sigma, e o azimute, que é o ângulo formado por esses 2 arcos. Então, conhecendo-se 3 elementos de um triângulo, os outros 3 elementos podem ser conhecidos. Como vimos na aula passada, esse arco de círculo máximo, sigma, tem como expressão analítica a razão entre o comprimento S, que é o lado medido lá sobre a superfície do elipsoide, né? Naquele tempo media-se na base de triangulação, e esse N é o raio de curvatura da seção normal principal ao elipsoide no ponto A. Então a esfera de Poisson é uma esfera de raio N, que é o raio de curvatura ao elipsoide no ponto A. Vimos então que essa latitude do ponto B é determinada pela expressão fundamental da trigonometria esférica, a fórmula de Gauss, que ela rapidamente assim decorada é a seguinte, né? O cosseno de um arco de um triângulo, né? O cosseno de um lado do triângulo esférico, ele é cos seno, né? Então, cosseno desse arco, que se quer determinar, é igual ao produto do cosseno do outro arco conhecido pelo cosseno do outro arco conhecido, mais seno. O produto do seno do outro arco conhecido pelo seno desse outro arco conhecido e pelo cosseno do ângulo que é oposto ao lado que se quer calcular, que é essa colatitude do ponto B. Então, fazendo como fizemos na aula passada, colocando as expressões complementares, o cosseno de 90 menos φ é o seno de φ. Aqui, cosseno de 90 menos φ0 é o seno de φ0. E no lugar do sigma, colocamos aqui a expressão de sigma em radianos, que é o lado S sobre N, o seno de 90 menos φ0, cosseno de φ0, o seno de sigma, o seno da sua expressão analítica, pelo cosseno de alfa. Dessa maneira, então, poderíamos calcular a latitude de P como sendo o arco que tem esse seno, né, cujo seno é esse segundo membro, que conhecemos todos os seus elementos, e com a latitude de P calculada, poderíamos calcular, então, pela lei dos senos, esse delta lambda, que é a diferença de longitude, aplicando a lei dos senos, ficaria, então, com essa expressão, seno do sigma, que é S sobre N, vezes o seno do azimuth, sobre o cosseno de P, que agora é conhecido. Mas nós vimos na aula passada que essa solução tem um inconveniente desse arco sigma ser muito pequeno. Esse triângulo aqui é muito frágil. É um triângulo de uma rigidez muito fraca, porque esse arco sigma é tremendamente menor do que esses arcos que vão do ponto até o polo lá da esfera. E isso, então, causa uma imprecisão de cálculo
impossível de ser resolvida lá no século XVIII, século XIX, porque naquele tempo não haviam máquinas de calcular, não haviam computadores, e a tecnologia usada para fazer o cálculo eram as tábuas de logaritmo, e as tábuas de logaritmo de maior precisão, elas tinham 7 casas decimais, e nós fizemos uma análise matemática sobre a variação do seno em função desse arco ser muito pequeno, e vimos que para que o seno tivesse uma precisão que garantisse lá a precisão conseguida na medição dessa distância S, pela distância, pelos medidores eletrônicos de distância, seria necessário, então, 10 casas decimais. Nós, então, paramos aí essa solução e vamos, na aula de hoje, seguir um outro caminho que vai nos levar a uma solução mais atraente, até mais elegante. Nós vamos usar para isso a contribuição de Legendre. Legendre foi um matemático lá do século XVIII, está aí o Adrien-Marie Legendre, francês, e ele era professor da escola militar do exército francês, e com a ascensão de Napoleão ao trono, né, após a Revolução Francesa, ele, como não era adepto a Napoleão, ele foi afastado da escola militar, de professor da escola militar, mas devido a uma particularidade, assim, uma singularidade de Napoleão era assim muito bem preparado, ele cursou colégios militares lá na França, ele cursou a academia militar na França, e ele, na ocasião, né, os biógrafos dele o apontam como um gênio. Ele, antes de terminar o colégio militar, ele sozinho aprendeu toda a parte do ensino lá, médio, que lhe permitiria entrar na academia militar, que era de nível superior, e ele então foi arguido, né, foi examinado por um professor lá da academia militar de ensino superior, o Laplace. Laplace então reconheceu seu gênio, que ele era superdotado, mas como ele era muito frágil, Laplace achou que seria melhor que Napoleão ficasse mais um ano, que ele já tinha terminado o segundo ano, ficasse mais um ano ali no colégio militar para que eu encorpasse um pouco mais, senão ele ia sofrer muito na mão dos veteranos. Então, Napoleão, depois, né, lá na vida dele, não vou contá-la aqui, mas ele ascendeu como imperador e cercou-se dos maiores matemáticos daquela época, todos sendo professores daquela academia militar. Ele fez uma reforma de ensino na França e criou a escola politécnica. Essa escola politécnica ela formava engenheiros politécnicos e essa escola ela era subordinada ao Ministério da Defesa. Então, esses engenheiros militares eram militares. Então, todos vocês que já fizeram curso superior já devem ter ouvido falar em muitos nomes que eram professores dessa academia militar e da escola politécnica, como Lagrange, Laplace, Monge, Meslier e muitos outros, que deram uma grande contribuição para a França, fazendo com que a França aumentasse muito o seu poderio bélico e se industrializasse. Para vocês terem uma ideia do valor, do conceito que Napoleão tinha aos grandes matemáticos, quando ele invadiu a Prússia, que hoje é a Alemanha, ao chegar nas portas lá da cidade em que o Gauss, já trabalhando como geodesista,
Eu já falei a vocês que o Gauss era geodesista quando terminou o seu doutorado, e ele, trabalhando como geodesista, estava lá numa cidade que seria invadida e bombardeada pelas tropas de Napoleão. Napoleão, então, sabendo que Gauss estava na cidade, ele impediu que a cidade fosse bombardeada em respeito a Gauss. E Gauss ficou muito envaidecido com isso e usava esse fato lá no reconhecimento dos vértices das suas triangulações, quando algum fazendeiro resistia para que ele cortasse lá aqueles carvalhos, aquelas árvores nobres, para conseguir intervisibilidade, para medir os ângulos. Ele dizia: olha, que vocês não foram bombardeados graças a mim. Não, Napoleão tinha bombardeado isso tudo, então ele conseguia fazer tudo que ele queria lá. Isso é uma curiosidade para mostrar como ele dava valor aos matemáticos. E Legendre, que não era um desses generais, ele não serviu no exército de Napoleão, ele não apoiava Napoleão, ele contribuiu muito para, no caso, a geodésia, com essa solução que nós vamos ver aqui, que é a solução do problema direto, uma solução muito elegante, baseada na geometria diferencial, quer dizer, no cálculo diferencial aplicado à geometria. Vamos ver como é que ele resolveu isso. Então, voltando aqui ao nosso triângulo esférico, vamos ver a concepção do método de Legendre. Então, Legendre considerou então um paralelo, esse paralelo que está aqui em vermelho, do ponto B, baixado, né, para o paralelo do ponto A, formando um ponto B', de modo que tivesse essa diferença de latitude, né? Porque esse triângulozinho formado, AB', e o ângulo sigma, é um triângulo infinitesimal, um triângulo muito pequeno. E a elegância da sua solução vai se dar aí. Ele vai fazer uma expansão em série de Maclaurin com base nesses elementos. Então, para facilitar a notação, eu vou chamar do φ de P, vou chamar φ', e do φ0 vou chamar φ, para representar com mais facilidade. Então, Legendre imaginou uma função, né, que a latitude do φ' ali do ponto B' fosse uma função da latitude do ponto conhecido, esse φ, e do comprimento sigma. Então, esse φ' seria uma função de φ e de sigma, mas era uma função desconhecida. Esse φ', ele tende para φ quando o sigma tende para zero, quando esse lado fica zero. Então, na série de Maclaurin, que é um caso particular da série de Taylor, quando se considera a variável na origem, né, a série de Legendre que ele montou ficou assim. Então, o φ' seria igual a derivada daquela função que ele não conhecia, né, f no ponto zero, o valor numérico, né, não é a derivada, desculpe, esse linha aqui é a notação, é φ', não tem nada a ver com a derivada. Desculpem aqui. Então, é o valor numérico da função quando o sigma é igual a zero, é um valor conhecido, então esse primeiro termo da série está conhecido. O segundo termo é a primeira derivada lá da função em relação ao sigma. A variável aqui é sigma, né? Sigma seria, então, um círculo, o raio de um círculo em torno do ponto conhecido A, em que ali ele vai então desenvolver essa série. E essa derivada multiplicada pelo sigma. Esse sigma aqui é aquele dx da série de Taylor, ou DH, que vocês, quem já conhece, é do cálculo lá diferencial. Aqui é a segunda derivada da função, vezes o sigma ao quadrado, por 2 fatorial ao quadrado. Depois o quarto termo é a terceira derivada da função, vezes o sigma ao cubo
pelo fatorial de 3 mais e etc. Quanto mais termos se considerassem nessa derivada, mais preciso seria o valor determinado do filinha. Depois, então, vamos trocar ideias a respeito da quantidade desses termos que a NBR 14166 considerou. Então, aqui, já sabendo o filinha e o filinha e o φ0, né, sabendo isso, tem-se então aqui o d filinha, que é essa diferença entre a latitude do ponto B e a latitude do ponto A. Então, esse arco aqui, agora é o arco que ele quer determinar. Esse arco é muito pequeno. É esse que ele quer determinar. Esses arcos aqui de latitude filinha e φ são muito grandes. A latitude, esse arco de latitude, é aquele arco que vai do Equador até o ponto, às vezes são milhares de quilômetros, mas o dφ, a diferença entre esses dois arcos, aqui nesse problema é muito pequena. Com isso, olha, acarreta uma menor quantidade de algarismos significativos. Esse dφ aqui vai ter uma quantidade de algarismos significativos muito pequena. Então, reparem que saiu-se daquela armadilha em que era necessário 10 casas decimais. Aqui são uma pequena quantidade de algarismos significativos vão ser necessários. Então, saímos daquela armadilha graças ao Legendre. Então, vamos ver como ele acha essas derivadas. Vamos novamente aqui tomar o triângulo esférico, e essa expressão da trigonometria esférica, ele vai usá-la como uma expressão auxiliar apenas para ele achar as derivadas e valorizar essas derivadas no ponto origem, nesse ponto A. Então, a expressão que ele vai tomar como base para calcular essas derivadas no ponto, quando sigma for igual a zero, é essa que nós já vimos, a fórmula da trigonometria esférica, a fórmula de Gauss, que com seus arcos complementares, ela está ali. Então, essa função, isso é uma função, então reparem que esse filinho aqui é uma função de φ e de sigma. É uma função auxiliar que Legendre usou para calcular as suas derivadas. Então, ele vai achar, então, aquela primeira derivada. Vamos ver como ele vai fazer. Ele vai derivar, então, essa expressão 1 em relação a sigma. A variável aqui, independente, é o sigma. E eu vou recordar aqui para vocês o conceito de função composta, porque essa função filinha, esse sigma sendo de φ, então o filinha é função de sigma. Então é esse caso aqui lá do cálculo. Um y é uma função de u. E esse u é uma função de x, é uma função composta. Então, para achar a derivada de y em relação a x, então como é que se faz? Faz-se a regra da cadeia. Então, acha-se a derivada de y ou f em relação a u e a derivada de u em relação a x. É a regra da cadeia. Estou recordando aqui para quem já esqueceu recordar, e para aqueles alunos que estão no básico, deem valor a matemática 1, matemática 2, matemática 3, porque a matemática é uma ferramenta indispensável para o engenheiro que quer dominar todos os processos, que quer, se for preciso, migrar para outra profissão, se ele decidir que não quer mais ser engenheiro cartógrafo nem geógrafo, ou se ele não quer mais ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico. Ele tem um currículo forte, como eu já fiz de um comentário para vocês, e tendo uma boa base matemática, ele migra para qualquer outra função, para qualquer outra carreira, mesmo fora da engenharia. Então, achando essa derivada dessa função u. Então, nós temos aqui a derivada daqui do seno. A derivada do seno é o cosseno. Derivada de seno
de filinha é cosseno de filinha, mas o filinha é função de U. Então seria a derivada cosseno de filinha de sigma. Está ela aqui. Cosseno de filinha de sigma. Continuando a derivada. O φ é constante, não se altera na derivada. Então é seno de φ. Esse cosseno de sigma, o sigma é variável. É como se fosse o x ali naquela regra da cadeia. Então a derivada do cosseno de sigma é menos seno de sigma. Aqui o φ é constante, então a derivada de cosseno de φ permanece. A derivada de uma constante não se altera. Aqui é o seno de sigma, que a derivada vai ser então o cosseno de sigma. E aqui o azimuth é constante, o azimuth do lado geodésico, então não se altera na derivação. Então nós temos aqui já condições de ir a caminho da primeira derivada da série de Taylor. Então agora faz-se a valorização da função auxiliar quando φ é igual a zero, pela série de Maclaurin, lá na origem aqui do círculo infinitesimal de raio sigma. Então nós temos que para sigma igual a zero, o φ' é igual ao φ, não é? Para o sigma igual a zero, esse φ' vai ser igual ao φ. Então nós temos que o sigma sendo zero, seno de zero é zero. Então essa primeira parcela aqui, ela some. O sigma sendo zero, o cosseno de zero é 1. Então, esse cosseno aqui vai virar 1. Então, essa expressão vai se reduzir, ao cosseno de sigma. Está ela aqui. Então vamos adiante. Então ficamos aqui, cosseno de φ, porque aqui no caso o φ' é igual ao φ. Cosseno de sigma, cosseno de φ'. Olá, boa tarde, meu nome é João, quem eu falo? Um momentinho, por favor. Alô? Alô? O telefone tocando, já diga, desculpem. Então, φ' é igual ao φ. Então temos aqui cosseno de φ, de φ, e aqui ficou esse termo aqui da variável. Bom, como cosseno aqui de φ, cosseno de φ também tem aqui, então eles podem ser cancelados, e nós ficamos então aqui com a primeira derivada da série de Legendre. Está aqui a série de Legendre, nós conhecemos então aqui o primeiro termo, né? Porque quando sigma é igual a zero, o φ' é igual ao φ, nós conhecemos aqui a latitude do ponto A, então já temos aqui o valor dessa derivada. O valor dessa derivada é o cosseno do azimuth, o azimuth é conhecido. Então, resta agora conhecer os outros termos da série de Legendre. Na parte 3, então na próxima aula, nós vamos calcular esse terceiro termo da equação. Então, não perca na próxima aula a continuação desse problema, da solução do problema direto devido a Legendre. Bom, terminamos a aula aqui. Obrigado por terem assistido essa aula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Os que ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem esses nossos vídeos com centros acadêmicos, com cursos de formação de topógrafos, para engenharia cartográfica, civil ou de agrimensura, para hidrógrafos, para agrimensores. Esse é meu propósito, é auxiliar a formação profissionais de todos eles. Então, pessoal, até a vista.